Olá, alunos e alunas, esta é mais uma aula de ciências para vocês. Aproveite bem a aula e não esqueçam de fazer os exercícios e mandar de volta para a gente corrigir. Hoje vamos começar com um assunto diferente. Hoje a gente começa a estudar os fenômenos físicos, começando então pela dispersão da luz. Vamos lá então? Façam os exercícios e mandem de volta que eu estou aqui esperando. Um abraço para todos e até a próxima aula. Hoje o nosso assunto é dispersão da luz. A dispersão da luz é um fenômeno óptico em que a luz é separada nas suas diferentes cores, quando refratada através de algum meio transparente. Um exemplo da refração da luz a gente pode observar no arco-íris, ou quando a luz atravessa um prisma, ou ainda na lente fotográfica. Nesse esquema a gente pode observar a dispersão da luz solar, que é a luz branca, ao atravessar um prisma. Então ela vai se decompor nos diferentes espectros de cores que formam a luz branca. Essa dispersão ocorre porque a velocidade de propagação na luz no interior de algum meio vai depender da frequência da onda eletromagnética. A luz se propaga por ondas eletromagnéticas. E cada uma das cores tem uma frequência diferente. Em 1672, Isaac Newton, que era um físico inglês, chegou à conclusão de que a luz branca, na verdade, é composta por todas as demais cores, e que essas cores eram relativas à frequência, ou o comprimento de ondas da luz. A gente pode observar que a luz branca é composta pelas demais cores do espectro luminoso, quando a gente faz incidir luzes de cores primárias, vermelho, verde e azul, uma sobre a outra. O resultado vai ser a formação de uma luz branca. A refração da luz. A refração é um fenômeno no qual a luz tem a sua velocidade alterada quando ela vai atravessar diferentes meios. Esse fenômeno pode ou não estar acompanhado de uma mudança na trajetória percorrida pela luz que se propaga neste meio. A luz solar, por exemplo, para chegar até a Terra, ela atravessa o vácuo. Quando ela atinge a atmosfera, a propagação da luz nesse meio vai fazer com que ocorra uma alteração na velocidade e uma consequente variação na trajetória. Isso acontece porque os raios luminosos, eles têm velocidades diferentes em cada meio. Então, quando eles atingem determinado meio, eles mudam a trajetória em função da velocidade e após atravessar o meio, eles voltam à condição original e a trajetória volta a ser a mesma, anterior. Então, quando a luz se propaga no vácuo e atinge um outro determinado meio, vai haver uma mudança na velocidade. Essa mudança na velocidade é chamada de índice de refração. Além de afetar diretamente a velocidade com que a luz se propaga no seu interior, o índice de refração indica que o feixe luminoso pode sofrer um desvio angular, ou seja, um desvio na trajetória. Quanto maior for o índice de refração, maior será o desvio angular. Então a gente pode observar aqui as diferenças da propagação da luz em diferentes meios, na água, no vidro e no diamante. Então, quanto maior for o índice de refração, maior será o desvio que a luz vai sofrer ao se propagar neste meio. Decomposição da luz branca. Então, pelo fato da luz branca ser composta por diferentes frequências de luz, que são as outras cores, e também pelo fato do índice de refração ser diferente para cada uma dessas cores, cada uma dessas frequências, o desvio angular da luz também será diferente para cada uma delas. Então, quando a luz branca atinge o vidro, o que vai acontecer? Cada um dos espectros das cores que formam a luz branca vão se movimentar numa velocidade diferente. Por isso que vai haver então a separação. A luz branca vai se decompor nos seus aspectos, começando no vermelho,
depois passando para alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, até chegar ao violeta. Desta forma, será possível observar o espectro eletromagnético após a luz propagar-se no interior de um prisma. Um prisma é um objeto triangular, geralmente feito de vidro ou acrílico, que se usa para fazer a decomposição dos espectros luminosos. Nesta imagem, então, a gente pode ver a decomposição da luz branca ao atravessar um prisma. Quando a luz é refratada, então a gente consegue visualizar a sua composição, ou seja, a gente consegue ver todas as cores, todos os espectros que formam a luz branca. O índice de refração é proporcional à frequência da luz e inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Isso indica que a luz violeta deve sofrer um desvio angular maior do que a luz vermelha. Por quê? Porque esse componente da luz, a luz violeta, o índice de refração é maior. Então vamos entender como isso acontece. Na luz branca, a gente tem uma composição de todas as outras demais cores. Quando essa luz branca atinge o prisma, o que vai acontecer? Cada uma dessas cores tem uma frequência diferente, então algumas vão atravessar o prisma mais rápido e outras vão demorar mais. A luz vermelha vai atravessar mais rápido, então ela vai sofrer uma refração menor. Já a luz violeta, ela vai demorar mais para atravessar e o índice de refração dela vai ser maior. Vejam como o desvio aqui é bem maior. Então, esse desvio que acontece em função do índice de refração é que vai fazer com que a luz branca se decomponha nas suas diferentes cores. Então, a cor violeta é a que sofre maior desvio angular quando refratada. Ó, vejam, o vermelho ele saiu quase horizontal lá, enquanto que o violeta ele veio bem mais para baixo. Então, cada uma das cores tem um índice de refração diferente, sendo que o vermelho é o maior, depois do vermelho vem o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, então, é o que tem o maior desvio. E como ocorre a dispersão da luz no arco-íris? Bom, o arco-íris é um fenômeno óptico que tem origem na dispersão da luz também. Isso acontece quando há um grande número de gotículas de água no ar. A luz branca entra no interior de cada uma dessas gotículas e sofre refração. Em seguida, ela sofre uma reflexão interna total e, por fim, é refratada novamente no ar. Então nós temos aqui uma gota de água, vejam, a luz branca entra na gota, ela é refletida e aí vai sofrer uma refração, formando as cores do arco-íris. O caminho que a luz faz no interior da gotícula é longo o suficiente para que se possa observar o desvio angular entre as diferentes frequências da luz, que é essa decomposição, que vai mostrar então cada uma das cores. O arco-íris é formado pela dispersão da luz que atravessa pequenas gotículas de água. O espelhamento da luz é um fenômeno que acontece quando a luz incide sobre uma partícula e é reemitida em outras direções, mas com a mesma frequência. Existe um outro fenômeno que é chamado de espalhamento seletivo. Neste caso, as partículas espalham de maneira mais eficiente determinadas cores ou determinadas frequências de luz. No caso do ar atmosférico, por exemplo, as partículas espalham de forma mais eficiente as cores azul e violeta. Este é o motivo do céu ser azul. Veja aqui, quando as diferentes cores do espectro luminoso incidem sobre a atmosfera, as cores azul e violeta são refletidas pelas partículas do ar, enquanto as demais seguem em direção à Terra. Então, esse fato das cores azul e violeta serem refletidas é que vão fazer com que a gente perceba o céu na coloração azul. Refração da luz na atmosfera.
A refração da luz na atmosfera é o motivo pelo qual o pôr do sol tem aquela cor alaranjada, às vezes até avermelhada. Isso acontece porque o caminho que a luz percorre até chegar aos nossos olhos é maior. Como o desvio angular das luzes vermelho, laranja e amarelo são maiores, a gente consegue enxergar mais essas cores durante o pôr do sol do que as demais. Além disso, o fato de que o ar atmosférico faz o espalhamento ocorrer apenas para as luzes azul e violeta, faz com que as menores frequências, como o vermelho e o laranja, sejam mais presentes a longas distâncias, pois percorrem distâncias muito maiores. Bom, pessoal, chegou a vez de vocês realizarem as atividades. Assim que estiverem prontas, mandem de volta para mim. Um bom trabalho.